Olá pessoal, boa noite, tudo bom? 19 horas, horário de Brasília, né? Porque a gente sabe que aqui não tem gente só de Brasília, do Brasil. Como vão? Como passaram a semana? Agora já esquentou mais um pouquinho, né? Deixo aí toda a minha solidariedade aos nossos amigos do Nordeste, especialmente, né, de Pernambuco. A situação tá triste lá, né? Quem puder de alguma forma ajudar é sempre bacana, tá? E já vou dar aqui uma boa noite para quem já está aqui com a gente. Nossa convidada, Milena Lancelotti, da B1 Consultoria. Mafê Príncipe, tudo bem? Boa noite. Pessoal, olha só, até o pessoal entrar aí um pouquinho, Fran, da 067 Staging, ó, Fran fala conosco lá do Mato Grosso. Boa noite, Fran. A Fran é a primeira stager do Mato Grosso, viu, pessoal? Quem tá aí precisando cuidar dos seus imóveis, tratar, produzir para uma boa comercialização, contem com a Fran lá no Mato Grosso. A Milena é de São Paulo. Mafê, você é da onde? Fala pra gente. Vamos aproveitar aqui o canal. Gente, vamos lá. Vou contar um pouquinho para vocês quem é a nossa convidada de hoje, tá? A nossa convidada de hoje, a Mafê, ó, ela tá falando aqui, ó, Franciele Pereira, Janete Riedel, boa noite, Janete. Boa noite, pessoal. A Lu Vilela também entrou, boa noite. De São Paulo, ó, a Mafê também é de São Paulo. Grando, bem-vindo, Grando. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Grando, já tá no Brasil? Já tenho visto publicações suas, você já chegou? Fala depois aqui pra gente, ó. Janete de Bragança Paulista. A Lu, então, Lu, tô estreando o cenário novo, ó. Esse é o outro lado do cenário. Vocês viram aí, tem nos meus reels, gente, tem eu fazendo a aplicação. Isso é um lambe-lambe do Edu Store, tá? É muito legal, é super gostoso de fazer. E é isso, ó. Eu tenho dois cenários diferentes no mesmo biombo. Então é muito legal. Grando já chegou. Ah, legal, Grando. Seja bem-vindo ao Brasil, então, a esse mundo aqui dos stagers. E troca aqui com a gente um pouco das suas experiências. Grando, vamos fazer uma live qualquer hora dessa, pra gente saber o que te trouxe para o home staging, tá? Sinta-se convidado. Te chamo depois no privado pra gente combinar. Gente, então, olha, hoje a gente vai falar de um assunto que é bem legal e que eu acho que teve uma grande mudança no cenário, principalmente pós-pandemia, né? Porque os imóveis de temporada muitas vezes eram apenas vistos como imóveis de veraneio, né? Para férias, algumas temporadas, viagens, às vezes de negócio, né? E hoje, com uma nova realidade nômade, né, da sociedade, onde os trabalhos híbridos ou home office permitiram que as pessoas estejam em qualquer lugar do mundo, na realidade. Então isso mudou um pouquinho o cenário e do imóvel, né, por temporada, curta temporada e média temporada. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje com uma especialista nesse setor, tá? Cris Horta, querida, boa noite. Lux Staging, boa noite, querida. Esqueça o seu nome. Fernanda, boa noite. Fernanda de Brasília, minha irmã, já fiz staging na casa dela também. Ana Luísa, boa noite, Ana Luísa. Sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui essa noite, viu? Mariângela Coutinho, querida, obrigada pela sua presença, boa noite. Hoje vai ser uma noite bem especial, tá? Então, gente, deixa eu só assim dar um pequeno briefing, porque depois ela mesma vai endossar o currículo dela, tá?
A Milena Lancelotti, as formações dela iniciais, né? Ela é engenheira mecânica e engenheira de segurança, tá? Depois, ela fez o curso de design de interiores e hoje ela é especialista em homestaging e organização residencial, tá? E há 4 anos que ela se dedica ao mercado de imóveis de temporada, tá? Então, tem uma xará aqui. Quem é, Lux? Fala aí pra gente. Olá, pessoal. Voltou, né? Deu aqui um probleminha de conexão da internet, mas eu acho que agora tá ok. Tá ok agora? Voltou? Tá ok? Me digam aí se tá ok. Voltou. Show. Então, gente, sem mais delongas, eu vou chamar a nossa convidada para ela já entrar aqui conosco, tá bom? Só um minutinho. Já estou mandando aqui o convite para gravar. Ana Lux, ok. Ah, boa, boa. Olá, Milena. Olá, tudo bem? Não Só estamos aqui. Ah, pronto. Resolvido. Esse tudo problema bom? da câmera que começa errado não tá bom, né? Imagina. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom, gente? Tudo jóia. Milena, queria já, desde já, te agradecer, tá? De ter aceito o convite, de estar aqui conosco, compartilhando um pouco a sua experiência dentro de um mercado que eu acho que está em franco crescimento, né, Milena? Tá, sim, é um mercado que hoje em dia ele tá cada vez maior e em muitas modalidades. Hoje a gente tem até empresas aí maiores fazendo até é, fazendo até assinatura de casas. Então é um mercado que está sempre crescendo e sempre aí para a gente aproveitar, né? É isso aí, é mais um mercado, né? Aquilo que a gente Mais um falou, mercado para gente. inúmeras possibilidades que o homestaging nos permite, né, Milena? Eu acho legal a gente, é isso que eu falo, gente, abram a mente, assim, porque são muitas possibilidades, né? Olha, Verdade. tenho o meu cenário novo para estrear com você. Ah, eu vi, tá lindo, adorei. Eu adoro os lambi-lambis do Edu, é muito legal, né? Também adoro. Aí esse é o cenário de junho, gente. Olha, está sendo inaugurado em junho, né? Lindo. Então, querida, eu estava aqui falando um pouquinho da sua formação, né? E se você quiser falar um pouquinho também, para quem está entrando agora, te conhecer um pouco melhor, fique à vontade. Tá ótimo. Essa, na verdade, está bem resumida, é isso mesmo. Comecei com engenharia mecânica, fiz especialização em engenharia de segurança no trabalho. Depois larguei esse mundo da engenharia, fui para a área do design, especialista em homestaging, organização residencial e é isso. Vamos resumir, senão a gente tem aí assunto para É, bastante tempo, senão a gente vai ficar aqui só falando de especialização e besteira. Vamos pro assunto legal aí, que é o que interessa. isso. Agora, amiga, a pergunta que não quer calar é: como que uma engenheira mecânica vai parar no design, né? No universo do design? Me Na conta. verdade, a história é o contrário. É como que uma designer vai virar engenheira mecânica. A, a história é o contrário, porque eu sempre fui apaixonada por casas. A vida inteira eu fui apaixonada por casas e eu deveria ter feito arquitetura e não engenharia. E não engenharia mecânica, na verdade, né? Engenharia deveria ter sido civil. Mas
aquela história, né? A gente é adolescente e É, rebelde e quer mostrar para todo mundo que eu posso fazer aquilo que ninguém faz. Então, como a engenharia mecânica não tinha mulher, foi uma coisa que eu fui num programa da USP aqui em São Paulo chamado Universidade e as Profissões. Eu me apaixonei pela engenharia mecânica mas assim, durou pouco essa paixão. E no fim eu acabei terminando a faculdade, trabalhei quase 20 anos aí no setor de vendas, no setor automotivo diesel, então foi um setor pesado, aí mecânica pesada, e no final de 2018 eu saí e acabei mergulhando no mundo do design, que foi a minha paixão desde criança. Então, no fim, é como uma designer vira uma engenheira e não o contrário. entendi. Que legal, que legal. Eu acho que é isso, assim, eu acho que, assim, eu acho que todo designer, né, ele é um pouco artista, né? E artista não se faz, artista nasce artista, né? Eu acho que Com certeza. a veia do artista, ela já, o artista vem com o DNA de artista, né? Então eu acho que ele até permeia ali, mas ele acaba voltando para a origem dele, né? O que é muito legal, assim, que bom que a vida te trouxe para o design, porque eu já te acompanho um tempinho e você é uma profissional muito competente dentro do que você faz, e eu acho que você é uma grande estudiosa, muito comprometida com tudo que você faz, e isso para a gente é muito interessante porque cria-se um legado, sabe, Milena? E eu fico até assim, e gostaria aqui, em nome de todos, agradecer pelo repertório que você traz e o conteúdo dentro do teu perfil, que é sempre muito rico, viu, gente? Quem não segue ainda a Bill Obrigada. Consultoria, sigam, porque é conteúdo de excelente qualidade. Como ela disse anteontem na live dela com a Cris Horta, elas sobem a régua, entendeu? O nível fica alto. E a gente gosta é disso, né? Então, É, o querida, negócio é sempre fazer isso, né, Angélica? com certeza. Eu acho que essa troca é muito legal, né? Assim, e é engraçado, né, que como isso tem sido uma característica do nosso segmento, assim, a gente não guarda, né? Porque eu tenho a seguinte premissa, tá? Minha, particular. Eu acho que conhecimento retido é conhecimento perdido, né? Porque tem gente que fala, eu não vou falar, não, ele que saiba, ele que lê, ele que estuda. Não, cara, joga para o universo. O universo te devolve com abundância, entendeu? Então, assim, eu acho muito legal que o nosso setor está mostrando um pouco disso, assim, desse desprendimento, sabe? Eu acho isso que só cresce todo mundo com isso, tá? Então, amada, vamos lá, vamos lá. Eu quero que Vamos. você conte pra gente um pouco mais desse mercado e sobre a nova realidade, principalmente dessa sociedade nômade, né? Agora eu acho que as startups, né, estão fazendo essa alocação de imóveis prontos já de olho Sim. nesse novo cliente, né? Então, conta para a gente um pouquinho dessa tua experiência e, assim, até aproveitando o parêntese, Milena, porque como você está há quase 4 anos, não, há 4 anos no setor, Isso, você 4 anos. você pegou essa transição da pandemia, né? E eu queria saber se a pandemia lá de fato teve essa mudança no setor. Teve sim. A princípio, vou primeiro responder da pandemia para depois voltar e responder o pós-pandemia, que teve essa mudança nesse comportamento do consumidor no mercado. A pandemia, sim, teve alteração no setor, porque, primeiro, as pessoas não viajavam muito e era muito focado na família. Então, a família viajava com o foco de gastar menos dinheiro. O hotel era muito caro para você viajar em família, então era um público mais familiar, onde você tinha um valor de diária que, dividido por aquele número de pessoas, compensava mais do que você ter um pagar um hotel, por exemplo. Então, essa alocação de temporada e o short stay que a gente chama, valia muito para a família. As casas eram vistas meio que como um depósito, entre aspas, de móveis
antigos, sem uso, e esses aplicativos e esse tipo de locação veio para mudar um pouco isso antes da pandemia. A pandemia mudou muito isso, porque as pessoas, a venda acontece desse tipo de locação nas fotos. Então, basicamente, as pessoas buscam estar em casa, fora de casa. É essa a ideia delas, né? É o estar em casa, fora de casa. Então, você tem que vender a sua locação por temporada pelas fotos. Então, você não pode colocar qualquer móvel, qualquer eletrodoméstico. Você tem que ter uma atenção quando você monta esse imóvel. Então, isso também mudou bastante. Você não pode mais fazer um depósito de móveis velhos naquela casa de temporada. Já tem que ser uma coisa pensada, tem que ser estruturado para essa finalidade. E na pandemia, mudou muito o perfil das pessoas, porque as famílias já não estavam mais buscando tanto isso, e o valor das diárias sofreu muita alteração. O valor da diária caiu muito, tanto que muitos imóveis saíram das plataformas e foram para a locação tradicional durante a pandemia. Eu mesma tive 2 imóveis que saíram da locação por temporada e foram para a locação tradicional, e agora vão voltar para a locação por temporada, porque o retorno financeiro é melhor na locação por temporada, dependendo do imóvel. Então, tem isso também. É, os imóveis de locação para temporada, eles são imóveis geralmente grandes. Então, imóveis aí para 10 pessoas, 16 pessoas. é, São raros os imóveis que são para um casal. E esse perfil agora, pós-pandemia, está mudando. Tem muito estúdio que a gente está vendo aqui no centro de São Paulo, tem construtoras fazendo prédios especificadamente para isso. Tem algumas construtoras se especializando nisso, nesse tipo de imóvel. Então, essa foi uma mudança drástica que teve no pós-pandemia. Você vê aí algumas construtoras que já estão saindo com convenção de condomínio para esse tipo de locação, que não tem nem como mudar. Se a pessoa quer morar ali, tudo bem, não tem problema nenhum, mas saiba que vai ter esse tipo de atividade ali dentro. Então, é uma mudança muito grande. Então, tudo isso teve uma mudança muito significativa dentro desse mercado. O que para a gente é muito bom, porque quanto mais prédios desse tipo forem construídos, mais trabalho a gente consegue ter com os proprietários, né? Então, isso foi. Gente, Desculpa, Angélica, não. vocês estão vendo? Porque para mim está travando um pouquinho. Me É, você travou, Angélica. vendo bem? Então, eu não consegui Tá, te ouvir então agora, o continua som aí que eu falhou. vou tentar resgatar aqui o meu sinal. Tá, só. Melhorou? Não, ainda está Tá me travando um pouquinho. ouvindo? Não, ainda está sem som. Ah, voltou, Voltei. agora voltou. Agora voltou. Agora sim. Voltou? Voltei? Ó, se vamos já até combinar assim. Eu vou falando que eu vou voltando aqui a minha internet, tá? Tá. Beleza. Então, realmente, assim, e até, né, Milena, eu vi que em Brasília também tu isso, que até endereços que eram comerciais, né, e foram fechados por conta dos escritórios, foram remodelados até para atender essa nova realidade também, né? Até assim, economicamente mesmo falando, né? Algumas famílias precisaram
se mudar para lugares mais baratos, né? Assim, então acabou virando uma realidade também, né? Então teve uma movimentação no imobiliário, mexendo também com esse setor, que antes era Sim. visto só como veraneio, né? Sim, sim. Teve também toda essa movimentação, sim. Aqui muita gente fez essa migração de São Paulo para o interior ou para o litoral, e muitas casas do litoral ficaram ocupadas basicamente a pandemia inteira, ou do interior também ficaram ocupadas a pandemia inteira por conta desse movimento. Agora, o pessoal agora está sendo meio que obrigado a voltar para São Paulo por conta da volta, né, do trabalho presencial. Mas ainda continua muito esse movimento do home office. Algumas empresas estão adotando o home office até por uma questão de redução de custo, de estrutura, de infraestrutura. Então, tem muitos prédios que estão deixando de ser comercial e estão virando uso misto. Mas a legislação do uso misto ainda não está muito clara. Então, tem muito prédio que ainda precisa regularizar essa utilização de uso misto, e então tem muita coisa que precisa ainda ser ajustada nisso. Mas, e sim, é possível você ter um prédio de uso misto, comercial e residencial no mesmo prédio, e é muito legal isso, porque aí prédios que ficariam abandonados, vazios, de escritório, Sim, você acaba tendo residências também, o que é muito legal. Você só não consegue ter, por exemplo, tubulação de gás. Então você sim. não teria um forno a gás, alguma coisa assim, teria que ser elétrico. Mas de toda forma, é um uso melhor do que você ter escritórios vazios, andares inteiros vazios e prédios fantasmas. Sem dúvida, é sustentável, né, Milena? Assim, eu acho que É, é sustentável até, né? E aí, Milena, assim, a maioria da procura desses imóveis ainda é via internet, certo? Via sim. aplicativos, sites, né? Aí, É, como em todo mercado, né, Angélica? Oi, eu perdi um pouco o seu som do último não, trecho da pergunta. a procura é exclusivamente assim, via Sim. mercado É, digital. sim, via internet, como 90% do mercado imobiliário é a busca via internet. Algumas existem no litoral, algumas imobiliárias especializadas em casa de temporada, mas a procura também é via internet, porque elas fazem o anúncio delas nesses sites imobiliários que a gente conhece normalmente, e é aquela coisa que a gente conhece, né? A foto é a primeira impressão que fica do seu imóvel. Então, como a gente comentou na live de terça, você não vai colocar uma pessoa dormindo na foto do seu imóvel, principalmente do seu imóvel de temporada, para fazer o anúncio dele. Você vai fazer a melhor foto possível, você vai possível. Até porque você quer vender o seu imóvel pelo melhor valor de pernoite possível daquela região. Então você também não pode ter fotos de qualquer forma. Sim, A foto vende o seu imóvel. Então, e principalmente nos imóveis de temporada, quando você tem a foto, ela, de preferência seja feita por um profissional, você faz ela para não só para mostrar para o cliente o imóvel, mas também para mostrar todas as facilidades que você tem no imóvel. Então, do imóvel de temporada, você não faz só do ambiente, você faz também de todas as facilidades. Então, dos eletrodomésticos, das gavetas, né, dos utensílios. Se você oferece toalha de banho, roupa de cama, você mostra isso nas fotos. Você não faz só para aquela coisa assim, só para ser bonito, só para ser o stage. Você monta mesmo. Então, essa é uma grande diferença de quando a gente faz um staging, né? Porque quando a gente faz um imóvel para temporada, é realmente a montagem de uma casa. Então, a gente sim. compra mesmo tudo aquilo. E tudo aquilo tem que estar lá e tem que estar bem organizado, limpo. A limpeza é fundamental nesses imóveis. Se é um imóvel
num ambiente, por exemplo, que tem muito mato, a gente tem que se certificar que não tem insetos, né, em excesso, porque não tem como eliminar os insetos, mas você tem que ter uma tela, tem que ter aqueles aparelhinhos de tomada. Então, tudo isso é cuidado que você demonstra para o cliente, mesmo nas fotos. Então, Legal. tudo isso a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente faz Eu, as fotos. ah, eu vi uma publicação sua que eu achei muito interessante, que fala que nesse imóvel de temporada, a foto tem que garantir a precisão, né? Assim, o que ele vê na foto, ele tem que encontrar exatamente igual quando ele chega, né? Porque, por exemplo, eu já tive uma experiência dessa. Eu fui para uma pousada que eles fizeram uma foto da piscina num ângulo que a piscina parecia uma piscina grande. Nós chegamos lá, era um tanque. Aí eu falei, mas não é, né, a mesma. Ele falou, não, é o ângulo da foto. Eu falei, não, vocês, desculpa, vocês foram desonestos, né? Assim, ok, eu não vim aqui para tomar banho de piscina, mas você foi desonesto, né? Assim, porque, né, a gente sabe assim que Photoshop, o próprio ângulo que você tira, a lente que você tira foto, você realmente pode alterar completamente a identidade de um imóvel, Sim. principalmente as escalas, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu achei muito interessante você colocar isso, porque eu acho que isso vale, né, Milena, para todo e qualquer staging que se faça, né? Porque não adianta a gente fazer um staging como, né? Às vezes a pessoa assim, mas eu não quero comprar o acervo, não quero alugar, eu quero que você faça aqui uma produção para eu fazer a foto. Mas na hora da visita, eu acho que é um tipo de cliente, ele vai se der, porque ele não está encontrando aquilo que ele veio ver, né? E eu E, acho que no imóvel de inclusive, entrada é ainda mais importante, né? inclusive agora, o Airbnb tem um seguro para o hóspede que se ele chega no lugar e a foto não corresponde ao o que ele está vendo ali, o Airbnb pune o anfitrião Olha, e o hóspede tem direito a encontrar um outro, o Airbnb encontra um outro lugar para o hóspede. É claro que o hóspede vai ter que provar para o Airbnb que isso realmente está acontecendo com fotos, com vídeos, etc. é, Mas existe agora sim essa mudança nos termos do Airbnb. Porque eu participo de muitos grupos de anfitriões dentro do Facebook, então a gente vê que tem muito hóspede que chega no lugar e vê que não corresponde a foto com o local. E isso é motivo, inclusive, de retirada do anfitrião da plataforma. Então, sim, isso daí, essa mudança veio para proteger, inclusive, os dois lados, porque tinha muito hóspede também que chegava no local, falava que não correspondia, e aí ia para outro local e o anfitrião acabava levando um prejuízo que era indevido, porque o imóvel correspondia às fotos. Então, isso tudo também acontecia, né? Tinha má fé de ambos os lados. sim. Então, o Airbnb criou isso. É, acontece muito, mas então tem isso e o hóspede agora tem que provar na hora, tem que entrar no imóvel e provar com vídeo, com foto, conversando com o atendente do Airbnb que aquilo ali não corresponde ao que está no anúncio. E eu Legal. acho muito interessante porque acaba eliminando os anfitriões ruins, ficam só os bons. Eu acho que é Sim. muito válido. E Até quem porque trabalha direito não é prejudicado. e assim, e até porque, né, Milena, ó, a Márcia até colocou aqui, ó, Márcia Freitas. Boa noite, Márcia. Ó, ela botou aqui, ó, já fui reembolsada pelo Airbnb por ser uma casa completamente diferente do que eu havia alocado. É isso aí. Sim, e E, acontece. e até porque, diferente, por exemplo, de um imóvel que você está visitando para locação ou venda, né, que você pode ter essa decepção da fotografia com a presencial, mas ali naquele momento é só uma visita.
Imagina, você chega de Sim. mala e cuia, literalmente, num lugar, né? Se programou totalmente e chega lá e não é aquilo. Então, assim, né? É realmente um absurdo. Então, assim, e as pessoas têm que ter a segurança, através desse tipo de ação, desses seguros, assim, que ele vai chegar lá e vai ter realmente o que ele contratou. Né? Eu acho que isso é super importante para todos, né? Sim, e geralmente você encontra para pior, né? Nunca é para melhor. Se fosse para melhor, ainda tava bom, né? O duro é que é sempre para pior, nunca é para melhor. Isso é que é o triste, mas enfim. E aí é que tá, né? Ah, Aí, ó, é, pegando esse teu gancho aí, Milena, eu acho tão importante isso, assim, porque, gente, o mercado como um todo, né, mudou, né? E nunca se falou tanto em humanização de atendimentos, em todos os setores, né? Hoje você pede um sanduíche pelo, né, delivery, e ele chega com um bilhetinho escrito à mão, né? Agradecendo, ou com um bombonzinho, sabe? Então, assim, gente, os mimos, os pequenos detalhes adicionais fazem toda a diferença, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que o plus, às vezes, é muito simples, né? Às vezes é um bilhetinho que você deixa, ou é uma listinha do que ele vai encontrar ali no bairro, caso que, né? Faz uma listinha ali, olha, farmácia, pizzaria, né? Ali faz uma sim. sugestãozinha de serviços que ele pode encontrar, né? Num caso de emergência, qual o local mais próximo que ele pode achar um posto de saúde. Então, assim, acho que são pequenos detalhes e que podem ocorrer eventualidades numa viagem com qualquer pessoa, né? Deixar uma maletinha de primeiros socorros, né? Para o conforto daquele hóspede. Então, assim, eu acho que tem muitos detalhes, assim, e tratar, eu vejo muito assim, ó, é uma área que eu não atuo, mas eu acho muito legal isso, porque assim, é quase como se você estivesse preparando um quarto da sua casa para receber um hóspede, né? Então, assim, o que que você gosta de botar para o seu hóspede? Eu acho que é a experiência que você deve levar também para um imóvel como esse. E que, obviamente, os investidores desse setor têm que pensar. Porque eu acho que Sim. são esses pequenos detalhes que vão manter uma boa pontuação dele na plataforma. Né? Você até falou outro dia que tem um prêmio, não é isso? Um prêmio Tem, de host, super host, não é Eu isso? tenho um super host. O selo, eu tinha, antes de locar esses apartamentos, eu fiquei 2 anos com o selo de super host. E o selo de super host você consegue, depois de um tempo atuando no Airbnb, e aí questão de tempo de resposta, a fidelidade entre as fotos e o apartamento. Tem uma série de itens que eles avaliam, né? Mas o que você estava falando aí dos amenities, de você deixar os mimos para os hóspedes, eu costumo, época de pandemia, eu sempre deixava álcool gel, tinha a questão tinha também lencinho de álcool 70, que eu tenho até hoje na minha casa, porque eu sempre fui exagerada, né? Comprava de monte, então eu deixava ali à vontade. Pó de café, açúcar, adoçante, a maquininha de café, isso daí sempre teve. E às vezes a pessoa Água, ter água, né? Uma água mineral geladinha no frigobar, eu acho que é sim. tudo de bom. Não, a pessoa chegar e ter uma garrafa de água para ela tomar e não ter que sair para comprar essa água é fundamental. Se, por exemplo, o hóspede, eu peguei muita época de vestibular, né? Então, os hóspedes vinham, eu tinha uma plaquinha luminosa, e nessa plaquinha luminosa eu sempre falava, boa prova, tal. E isso daí, uma coisa simples, escrever boa prova numa plaquinha luminosa, ganhei 2 hóspedes nos dois, assim, que eles quiseram, já deixaram, saíram e já deixaram reservado para a segunda fase sem saber se tinham passado.
Então, esse tipo de atenção é muito importante. Você ter um secador de cabelo, você Sim. ter. Aqui a Clara está falando que tinha kit de primeiros socorros, eu também tinha. Eu tinha um aplicativo chamado Wikiloc, que é um aplicativo de trilhas. O pessoal usa muito para fazer trilha, mas aqui em São Paulo a gente usa muito para fazer, marcar é, Distância. caminhos. E eu Aham. atendia, e eu fazia muito esses caminhos no centro de São Paulo, que era onde estavam os apartamentos. E eu estava muito perto da Galeria do Rock, muito perto da Praça da Sé, então pontos muito turísticos de São Paulo, do Centro Cultural Banco do Brasil. Então eu fiz os caminhos mais curtos até a estação do metrô, até. E a Angélica travou de novo. Voltou, Falei? Angélica? Voltei. Travou, tava rodando, voltou, tava ouvindo? Então, e aí eu fiz esses caminhos nessa trilha Wikiloc e eu disponibilizava o aplicativo para os meus hóspedes, já com essas trilhas, para eles seguirem o caminho a pé mais curto até esses pontos turísticos. E eles chegarem até o Viaduto do Chá, o Shopping Light, o Teatro Municipal, e eles iam até esses locais com essas trilhas que eu fazia a pé, porque eu conheço muito bem o centro de São Paulo, eu trabalhei lá 2 anos, logo que eu fui estagiária, então eu tinha eu tenho muito essa facilidade de transitar. Então, um ponto chique, por exemplo, Bauru, muito chique, muito tradicional aqui em São Paulo, é do lado da Galeria do Rock. Então, eu sempre fazia essa sugestão de passeio, de ir na Galeria do Rock e depois comer o Bauru do Ponto Chique, que era o Bauru tradicional ali do Largo Santa Efigênia. Então, eu sempre dava essa sugestão para a pessoa acabar conhecendo pontos tradicionais ali a pé no centro de São Paulo. Então, esse tipo de atenção que você dá para o seu cliente é muito legal, porque ele acaba voltando e indicando, e sempre querendo um pouco mais. Aí, os amenities que eu sempre deixava era shampoo, condicionador, sabonete, daqueles pequenininhos, tipo de hotel, que também dá uma diferença, porque a pessoa chega e não tem, esqueceu, nossa, quantos não esqueciam? E falava, nossa, me salvou a vida. É. Eu estava perto do Mercadão, deixava um caminho, né, do Mercadão e quais o melhor, qual o melhor pastel de bacalhau, qual o melhor sanduíche de mortadela, né, que ali no Mercadão de São Paulo é super tradicional, caminho até a 25 de março. Então, tudo isso faz muita diferença para as pessoas. Do que fazer. Aí muita gente me perguntava o que fazer à noite, porque eu recebia muito jovem. Então, e aí eu fiz ali uma lista de baladas, assim, do que fazer à noite em vários estilos, né? Então, estilo rock, sertanejo, eletrônico. E eu descobri até tipo um ônibus, né, aqui em São Paulo, que as pessoas passam em várias baladas, que é muito legal. Então, eu acabei meio que fazendo um guia turístico de São Paulo e deixava isso, né? Eu disponibilizava para que as pessoas fizessem isso. E esse tipo de serviço eu acho que fazia até fazia mais diferença para eles do que se eu deixasse, por exemplo, uma cesta de chocolate, uma cesta com qualquer Com coisa, né? Então, com e- certeza. E com certeza, Milena, às vezes era até mais, assim, vamos dizer, mais memorável do que a própria instalação, né? Porque aí você fala, nossa, sim, eu fui num lugar que ela deixou, que ela, né, que ela fez isso, que ela fez assim, porque acaba que o ambiente deixa até de ser tão importante, né? Porque assim, eu acho que você começa a olhar também muito para os detalhes do ambiente quando você não tem outras coisas assim adicionais, né, para vamos dizer assim, para engordar essa experiência, né? Assim, sim. então é muito legal isso, muito legal. E assim, eu tô em São Paulo, que é uma cidade que tem muita coisa, tem muita atração, é muito rica. E aí eu tenho que meio que fazer uma agenda para mostrar o que tem para fazer, porque senão a pessoa fica perdida. Então eu meio que montava uma agenda do mês
e mostrava para a pessoa que essa semana o destaque daquela agenda era aquilo. Então eu tomava esse cuidado, porque senão também as pessoas meio que se perdiam. Indicava guias turísticos do centro de São Paulo para as pessoas irem e conversarem com aquele guia que poderia mostrar os melhores pontos de uma forma muito interessante. Então tudo isso mostra muito, tudo isso te diferencia entre os hosts. Porque tem muito host que não faz isso. Tem muito host que a pessoa pergunta assim, como eu faço para chegar no Brás? Ah, pega um Uber. Obrigada, eu sei pegar um Uber. Que Não resposta, né, precisa amigo? Pega um perguntar. táxi. Tá, é, tá bom. Ok. Mas esse tipo de coisa eu acho que mostra realmente que assim é interessante você demonstrar isso mesmo, como a Maria Angela está falando, mostrar que preocupa com o hóspede, é isso. Você ter a roupa É, de cama sempre cheirosa. Eu fazia questão de usar aquela misturinha que o personal organizer usa muito, que é sim. álcool, água e amaciante para arrumar a cama antes do hóspede chegar, para mostrar que realmente eu estava ali prestando atenção nele. Ele ia dormir numa cama cheirosa. Podia até ser que depois que ele dormisse a cama não tivesse tão cheirosa assim, mas a cama estava cheirosa. Eu tinha aromatizador no banheiro. Então, tudo isso eu mostrava que, por mais que eu estava ali fazendo, estava mostrando um ambiente bonito, eu também estava pensando nele que ele ia dormir num ambiente gostoso, cheiroso, que ia ter todo um aconchego ali para quando ele chegasse e né, e chegasse cansado da rua, porque São Paulo é super intenso. Então ele ia chegar da rua, ele ia ter uma cama gostosa para dormir. Eu deixava duas Sim. opções de travesseiro, uma mais alta, uma mais baixa. Então sempre isso, eu sempre explicava, eu estava sempre recebendo o cliente, porque tem aquele também o hóspede que tem hóspede que adora que você esteja lá no check-in e tem hóspede que odeia. Então eu sempre perguntava também antes do hóspede chegar, que check-in você quer? Você quer o self check-in ou você quer que eu esteja lá para te receber? Porque eu gosto dos dois. Para mim, tanto faz. E tem hóspede que realmente não quer te encontrar. Tem hóspede que fala, não, eu prefiro self-check-in, então eu tinha fechadura eletrônica, eu passava a senha para ele, e a senha mudava todo hóspede que chegava. E tinha hóspede que falava, não, eu quero te encontrar. Você está sendo tão legal antes que eu quero te encontrar lá, eu quero te conhecer. Então a gente faz, sabe? Legal. Porque é legal ter esse contato. Com E é certeza. legal também ter opção para o hóspede escolher o que ele quer. É verdade. Ô, Milena, e assim, e você faz dos seus imóveis e você administra outros imóveis também, é isso? Sim, sim. Se a pessoa opta pela minha administração, eu posso fazer a administração também dos outros imóveis. Aí tem vários tipos de administração. Ela pode escolher que eu administre tudo, desde pagar condomínio, conta de luz, TV a cabo, tudo, ou a pessoa paga isso e eu tenho a minha taxa, aí varia também o valor da taxa de administração. Aí tudo depende muito de, Sim. de como a gente conversa e negocia. Aí vale muito, né? Aí varia muito de como a gente vai negociando, mas tem sim essas opções de eu fazer essa administração ou não. Aí vai muito de como a pessoa quer. Mas Ó, existe essa deixa eu ler possibilidade aqui, e deixa eu ler aqui umas observações que o pessoal. Ó, a maior satisfação de ser prestigiado, cuidado, mimado, não há melhor marketing do que o carinho. Concordo. Muito. A Cris, ó, personalizar o serviço. Com certeza, todo mundo já sabe que se ele for Loclena, é isso que ele vai receber em qualquer imóvel que estiver sob a administração dela. Ou que ela seja contratada para fazer o serviço do staging. Olha, sim, a Elisa falou, é o mínimo de carinho e empatia. Concordo, é aquela história, né, Elisa? É como receber um hóspede em casa. Tano botou, é fundamental uma estrinha para deixar tudo cheiroso.
A Luísa da tô aqui, ó, tá me dando uma enorme de me hospedar nos seus apês. Moro em Cotia, vou fazer turismo. Chama ela no direct, pega os endereços. Com certeza, pode Ó, chamar que a Lu... assim que tiver pronto o que está desocupando, já te mando, que eu vou reformular a decoração dele, Angélica. Assim que tiver pronto, eu já aviso. Maravilha. Ó, a Lu Vilela tá pedindo para depois você postar a misturinha para gente. Essa misturinha Vou é postar, pode parte deixar. água. Gente, outra coisa, tá? Essa misturinha, ela também tem um segredo. Quando você for fazer sua cama, ou até de homestaging, que a roupa de cama estiver amassada, você aplica essa misturinha e passa a mão assim, ó. A roupa fica como se você tivesse passado na hora. É impressionante. Então, assim, Fica. eu aqui em casa não passo mais roupa. Então, a roupa de cama eu faço isso. Quando eu coloco, boto a misturinha, estico a mão, depois veio com a coxa, ela fica impecável e super cheirosa. Tá? E mais uma dica, Me Angélica. lembra, Com essa misturinha, fala. com essa misturinha, se você tá com a roupa de usar mesmo, assim, roupa sua de usar, que deu uma amassadinha na viagem, leva essa misturinha. Sabe aquela dica do vapor? Borrifa um pouquinho dessa mistura, deixa no vapor, nova. Exatamente. E outra coisa, sabe quando você deixa a coisa no cabide, que fica assim a pontinha, ó, que é a pontinha do cabide, também tira, tá, gente? Tira. Aí você deixa lá e ela some imediatamente. Ó, a receita, fala aí, Milena, qual é a receita? Você sabe de qual as partes? Ah, Eu boto olha, sempre, eu boto um copo americano de água, me corrija se estiver errado. Um copo americano de álcool e uma tampinha de amaciante, se não for do concentrado. Se for o concentrado, menos. eu uso um pouco menos de álcool, eu uso meio copo. Meio, Mas, né? eu uso meio de álcool. Mas, se quiser usar um também, pode usar, não vai mudar nada. Eu uso mais álcool para desamassar a roupa. Eu uso um pouco menos, porque eu fico meio É, receosa do álcool. ó, O amaciante que e isso, eu gosto de usar um pouquinho mais. Aí eu uso uma tampa e meia, legal. Se for o concentrado, gente, cuida, porque aí senão fica um cheiro muito muito forte, tá? forte. E eu acho que assim, ó, uma dica legal também, que é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter, por exemplo, perguntar a esse hóspede se ele é alérgico, né? Porque se tem alguém alérgico É, na família, porque se tiver alérgico, nenhum, nenhum produto pode ter, porque senão você faz para agradar e vira um tiro no pé. Que aí se um alérgico deita nessa cama muito perfumada, ele tem uma crise de espirros assim, né? tem. É por isso que, né, nesses casos eu uso com muita moderação, né? Eu deixo cheirosinho, mas com parcimônia, aquela coisa assim que na minha cama eu adoro, mas na cama assim dos outros é só um pouquinho e aí a gente usa um pouco menos de amaciante para aplicar nos Airbnb, porque aí fica mais. A Fran tá dando uma dica boa aqui também, ó. Se for uma locação pet friendly, né? Medida de vinagre para parcialmente, porque aí o vinagre eu acho que repele, é isso, Fran? Olha, eu para pet tem um produto especial que tem uma enzima que costuma quebrar um pouco o cheiro dos pets, tá? Na locação pet friendly, ela tem uma característica um pouquinho mais
ela tem uma característica um pouquinho especial, tem aqueles produtos pode, não pode, que aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque os pets eles costumam marcar território. Então, nesse caso, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso e colocar na beira dos móveis, principalmente nos tapetes, porque tem muito pet que gosta de textura, essa questão do pode não pode, para tentar evitar. Sim. Mas é difícil, e aí eu costumo sugerir para o proprietário ter aquele aspirador com filtro de água, o Rainbow ou o Ila ou alguma coisa do gênero, para poder limpar mesmo e tirar pelo, porque a gente sabe que também tem pessoas que têm alergia, e aí vai uma pessoa com pet, uma pessoa sem pet que tem alergia, tem toda essa questão aí envolvida. Então é um pouquinho Sim, mais delicado aí quando tem os pets envolvidos. entendi. E, Milena, e assim, e acaba que a sua prospecção e sua captação desses clientes são nesses próprios grupos que você participa de administradores? Como que, como que os clientes chegam até você para pedir o seu serviço? É exatamente assim, é nesses grupos, muito, muito, muito nesses grupos de Facebook e indicação. É muito de indicação também. Um conhece o Legal. outro e aí acaba indicando. Muitas vezes eu tenho amigos que são corretores nessas Sim. construtoras que vendem esses prédios já voltados para isso, e aí eles acabam me contratando também, e vai muito nessa questão da indicação. Muito mais Bacana. indicação do que Não, hoje, muito mais indicação. sim, legal isso, né? Que assim, é, o próprio corretor, né, desse tipo de empreendimento, com certeza quem compra esse tipo de imóvel, ele já está, né, tendo essa visibilidade de investimento, e aí ele já te indica, né? Ele fala, olha, tem aqui o imóvel e se você não quiser, como você falou, tem gente que quer só ter o imóvel e investir, né? Então você chega e fala, olha, eu tenho aqui a pessoa que pode resolver a vida para você, né? Isso é muito Sim. legal, E tem pessoas que compram quatro, muito cinco, legal. 8 imóveis no mesmo prédio. Então aí já faz Sim, já faz no pacote. Porque a pessoa realmente está vendo assim, sim, a perspectiva de aluguel de 8 imóveis, 10 imóveis, tem muita gente que faz isso. A gente acha que é uma realidade muito distante da gente, mas não é. E aí o próprio corretor acaba me indicando para esses clientes, né? Porque eles não querem ter trabalho, eles querem comprar um imóvel, querem conversar comigo via online, assim, via Zoom, porque a maioria nem está em São Paulo, e falar, ó, eu tenho isso daqui, você tem essa planta, resolve para mim que só me fala que eu compro, sabe? Tá aqui, resolve. E é isso. bacana, Eles não querem ter bacana. trabalho. E assim, e hoje são imóveis que não dependem dessas épocas sazonais de férias, né? Eles têm locação permanente, né? O ano todo, né? Ainda mais em São Tem, Paulo. Em São Paulo, as pessoas às vezes preferem ficar, né, em imóveis assim do que ficar em hotel, né? E tudo, até porque às vezes vai mesmo a trabalho, mas leva a família ou dividem, né? Assim, um grupo de pessoas do trabalho dividem essa locação, e isso é muito legal, né? então, na verdade, é uma redução de custo para as empresas. E o Airbnb fornece o recibo, então eles não têm problema de prestação de contas. E quando você consegue um apartamento de, por exemplo, 2 dormitórios, ou que seja geralmente um apartamento de 2 dormitórios que cabe 2, 4 pessoas, acaba sendo uma redução de custo, porque fica sendo mais barato do que você pagar 2 quartos de hotel. Então, para as empresas é uma redução de custo, para as pessoas fica sendo uma opção muito viável, porque no fim tem muita opção e muito perto dos locais onde eles têm as reuniões ali, Faria Lima, Berrini, centro de São Paulo, ali na região das Bolsas. Então, acaba sendo muito viável.
Tem até apartamentos de 3 dormitórios, 4 dormitórios, tem muito flat que acabou virando locação de temporada, short stay, como essas construtoras agora viram essa possibilidade, na região da Paulista está subindo muitos prédios desse porte. Aqui eu Sim. estou aqui na Vila Romana, que é perto da Vila Madalena. Aqui na região da Vila Madalena, que eu contei, tem pelo menos 5 subindo nesse porte, que é perto de Balada, é do lado do metrô. E ali na região da Faria Lima também tem muita coisa subindo, região da Berrini, região ali da Rede Globo, na Avenida Roberto Marinho também. Então, quer dizer, tem um mercado muito grande aqui que está acontecendo. Eu não sei, não conheço o mercado das outras cidades, mas eu sei que Sim. aqui, como está expandindo muito as linhas de metrô, pelo menos é a promessa até 2025 ter muita linha de metrô, então, na região dos estádios, também por conta de show, de eventos, de futebol. Então, tudo isso está fomentando muito o crescimento desse tipo de imóvel. E mesmo os imóveis, por exemplo, na região do Morumbi, tem muito imóvel grande, muita casa muito grande, que começou também a virar esse tipo de imóvel, por quê? Porque é o tipo de imóvel que acaba rentabilizando muito bem, né, nesse tipo de locação. Então acaba sendo mais viável. Ó, duas perguntas legais aqui. A Lu perguntou o seguinte, Milena, qual o feedback você dos seus clientes com relação à produção do ambiente? O que é mais importante para o cliente? E a Lu, da Lux, ela falou o seguinte: você oferece serviços para expatriados, executivos estrangeiros que vêm com a família? Eu ainda, ó, a primeira pergunta mais fácil. Eu ainda não recebi Ah, expatriados, ainda não fiz o trabalho diretamente com expatriados, porque o pessoal de RH ainda não conversei com eles, ainda não fui atrás desse tipo de serviço, porque é um serviço que a última conversa que eu tive com o pessoal de RH, a pessoa queria reformar o imóvel inteiro. Era uma família de indianos que queria reformar o imóvel inteiro, e aí era uma coisa um tanto mais complexa. Então, ainda não ah, trabalhei com isso. E em relação ao feedback que eu tenho do pessoal que fala, né, dos imóveis, é que assim, é maravilhoso, todo mundo fala que é exatamente como está nas fotos, todo mundo adora. Eu tive um casal do Espírito Santo que foi muito engraçado. A moça, ela faz aquelas unhas de fibra e ela fazia os ah. stories e me marcava. E ela falava, gente, vocês não têm noção. O apartamento é todo instagramável, dá para fazer foto até no banheiro. Era muito engraçado. E o banheiro era tudo branco, só não aparecia o vaso na foto. E ela falava assim: vocês não têm ideia, olha que coisa mais linda, olha esse shampoozinho, é do Brasil, é de Castanha do Pará. Ninguém faz isso no Airbnb, só ela. Gente, vem pra cá e fica nesse apartamento porque é lindo. E era um apartamento que eu tinha que era todo inspirado numa obra do Kandinsky. Então, às vezes eu pego, assim, por exemplo, um painel do Kandinsky, um painel do MASP e baseio a decoração nas cores, né? Eu faço toda a paleta de cor daquele quadro para ficar uma coisa assim interessante. E eu peguei uma obra do Kandinsky, coloquei na sala e fiz a paleta do apartamento de acordo com aquela obra do Kandinsky. E ela adorou o quadro do Kandinsky e adorou a paleta de cor e estava, óbvio, né, tudo organizado ali, de acordo com os princípios do personal organizer, né? Então ela adorava, ela abria os armários e mostrava. E eu tinha, né? Fornecia umas canecas de um parceiro meu, que chama Terra da Garoa Souvenirs, e eles fazem brindes de São Paulo, canecas aquareladas, todo dia de manhã eu tenho postado os meus bons dias com as canecas deles, porque eu acho uma graça. E eles têm várias outras coisas. E aí ela falava, gente, olha essa caneca, olha esse porta-copo, é de imã. Gente, era a coisa mais engraçada. Então, esse tipo de feedback é muito legal. E todo mundo dava esse tipo de feedback, assim, super interessante. E isso também é uma nova realidade, né, Milena? Dos imóveis agora customizados e instagramáveis, né?
E isso hoje Sim. tem um peso enorme, assim, de ser. Eu até vi outro dia, né, mostrando que estavam alugando, o Airbnb estava alugando por assim, por um preço absurdamente barato, quartos naquela mansão do Esqueceram de Mim, e eles fizeram, deixaram exatamente a ação como estava no filme. Então diz que assim que vendeu e assim eles fizeram tipo por um mês, né? Uma campanha promocional. Disse que em minutos, assim, assim, fechou a agenda, entendeu? Então eu falei, gente, que legal isso, né? Assim, dessa é realmente assim, de você ter essa experiência, né, assim da porque hoje em dia os ambientes instagramáveis estão, né, super, eu acho que assim, mesmo que você tenha, né, um imóvel padrão, normal e tal, pensa num cantinho instagramável, né, uma porta ali com um porta-retrato em volta do olho mágico, tipo Friends, né? Um detalhe assim que seja bobo de fazer, mas que traz toda uma experiência legal, né, para esse locador, né, Milena? Ah, sim, porque hoje todo mundo tira foto de tudo. E banheiro, É por exemplo, que verdade. nem eu citei, o banheiro era todo branco, mas de não aparecer o vaso, nossa, já era assim um negócio super legal para tirar foto, porque tem banheiro que no espelho reflete o vaso, então não é legal de tirar foto. Mas se você tem um espelho que reflete alguma coisa muito legal atrás, nossa, o pessoal adora. Então eu tinha um dos apartamentos tinha uma frase falando que as melhores coisas da vida são para compartilhar. Meu Deus, aquilo ali, o pessoal adorava, adorava. O letreirinho luminoso pequenininho, que eu sempre colocava uma frase específica para a situação, do tipo Natal, Feliz Natal, boa prova, bem-vindos, boas compras, qualquer coisa do gênero que fosse para aquele específico para aquele hóspede. Nossa, o pessoal tirava foto, me marcava, marcava a Biwane e fazia assim, até queimou o negócio, porque tanto o povo ligava, desligava, ligava, desligava, tirava foto e botava e queimou. Eu tenho que Imagina. providenciar outra. Ó, a Lu tá perguntando aqui: vocês acham que é possível fazer um cantinho instagramável em imóveis para vender? Vou dar minha opinião, você dá a sua. Lu, eu acho que para venda a gente tem que tomar muito cuidado, é que eu já falei em outras lives, para não tirar o foco, né? O foco da venda, o foco do imóvel, né, que está ou para alugar ou para vender, tem que ser ele, né? Então eu só tenho receio de coisas que possam roubar o foco, como eu citei, né, o caso do meu atendimento com venda, que a cliente falou, ai, gostei do seu brinco. Eu falei, putz, né? Falei, eu não vendo brinco, eu estou vendendo outras coisas, né? Então, assim, eu acho que, na minha opinião, não, tá? Mas, assim, eu acho que você pode, de alguma forma, criar algumas inspirações, tipo, tem o porta-retrato, em vez de foto, né, para a gente não botar foto, botar uma frase, botar alguma coisa, mas cantinhos instagramáveis eu não colocaria, tá? Mas aí agora eu vou ouvir a opinião da Milena. Eu também não, porque na verdade a gente está falando de dois públicos e duas funções diferentes do imóvel. Né? Para venda é uma coisa, e quando a gente fala de locação de temporada é outra coisa. Locação de temporada, a gente monta uma casa de verdade, que as pessoas têm que se sentir em casa, e elas vão lá para tirar foto, para aproveitar a casa e passar uma temporada ali. E quando a gente está falando de venda, a gente está falando que a pessoa tem que se identificar com o imóvel para ter vontade de comprar aquele imóvel. Então, se a gente põe um cantinho instagramável, a gente está começando a personalizar aquele imóvel. A gente está começando a Exato. colocar pontos que podem agradar uma pessoa e desagradar outra do mesmo público. E a gente não quer aquilo. A gente quer que a maioria das pessoas, 90% das pessoas para que aquele imóvel foi feito, se identifique e queira comprar aquele imóvel. Então, colocar um cantinho instagramável, no máximo se for uma casa com piscina, você monta ali alguma coisa em volta da piscina para a pessoa achar que, nossa, que chique isso. Mas fora isso, eu acho que aí a gente vai estar extrapolando um pouco o conceito de staging numa casa à venda. Sim. Se a gente está falando de um imóvel num Airbnb, um short stay,
coisa para locação por temporada, aí você abusa. Aí você faz instagramável, você faz bonito, porque as pessoas têm que gostar e têm que querer tirar foto, porque isso também é uma propaganda do seu imóvel. Porque elas vão te indicar e vão falar, gente, vai lá, olha que coisa linda. E as meninas, principalmente as meninas, elas se arrumam para balada. Os caras hoje também, Ah, né, os mais jovens, eles tiram foto, se arrumam pra balada e começam a fazer esquenta em casa e não sei o quê. Gente, aquilo é uma propaganda porque eles te marcam. Se você coloca sim, ali uma localização do seu imóvel no Instagram, eles te marcam horrores. Meu celular não parava, meu celular pulava de tanto que eu era marcada quando o pessoal estava nos apartamentos. Então, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. muito, muito legal. Querida, olha, nossa, muito maravilhosa a nossa live. Eu acho que você aqui abriu a mente para um mercado que nem todos estavam, nem todos, né, estavam prestando atenção. E é um mercado, você vê, gigante, você vê aí em São Paulo, então, nem se fala. E eu acho que isso está acontecendo, né? Eu acho que de maneira geral em todos os estados, assim, independente de serem estados com características turísticas ou não, nas que são turísticas, então, ainda mais, né? E assim, queria te agradecer imensamente por ter compartilhado aqui com a gente toda a sua experiência, ter aberto nossos olhos para essa nova possibilidade. E depois avisa aí no seu perfil quando os seus imóveis estiverem vazios, que já estamos todos querendo conhecer. Pode deixar. Eu agradeço também, foi uma delícia, adorei a conversa, foi ótimo. E pode deixar que assim que eles estiverem disponíveis, Tá, eu volto joia. aqui E e vamos aviso. armar. Vamos falar que eu tenho certeza que assunto não vai faltar para gente. Queridos, todos que estão aqui conosco, tiveram um pouquinho e que estão até agora, muito obrigada. É sempre muito bom ter vocês todos aqui. E até a próxima quinta-feira. Querida, mais uma vez, ó, obrigada, viu, por ter aceito. E vamos que Imagina, vamos. Qualquer hora a gente vamos. encontra. Com Tchau, certeza, é só pessoal. chamar. Tchau, gente, boa noite.